Dentro do painel sobre saúde e condições de trabalho, no primeiro dia da 14ª Conferência Nacional dos Bancários, que ocorre em Curitiba de sexta 20 de julho a domingo 22, o professor Roberto Eloane, da Universidade Estadual de Campinas, destacou que é preciso rever a forma de organização do trabalho. Em entrevista com o Traficute, o professor disse que a organização política e a solidariedade entre os pares é fundamental para combater o assédio moral. Trabalhando com essa questão há cerca de 15 anos, a gente observou que algumas variáveis são as grandes propulsoras, as grandes facilitadoras do assédio moral. A primeira delas é a densificação do trabalho, ou seja, é quando o trabalho ele se torna cada vez mais intenso, as pessoas cada vez têm menos tempo de refletir e, em consequência disso, elas acabam se tornando pessoas grotescas, pessoas que desprezam os próprios colegas, enfim, pessoas que acabam agindo de uma maneira que, sob outras condições, não agiriam. Outra variável que é uma grande incentivadora, digamos assim, de uma cultura do assédio é a injustiça. Numa organização na qual troca-se respeito por relações injustas, relações de poder, onde o mote é quem pode mais, você passa uma mensagem para as demais pessoas, para todos que trabalham, desde os gestores, inclusive aos subordinados, que as regras do jogo se baseiam na força. Que a questão ética é uma questão mais de discurso. Que a questão moral é uma questão mais para se cumprir as normas do direito ou do Ministério Público. E as pessoas acabam se sentindo, entre aspas, liberadas para agir muito mais por impulso do que por uma reflexão. A terceira grande variável, que na minha opinião talvez seja a mais importante, é a desunião do grupo. É as saídas individuais. Por quê? Quando você tem um grupo desunido, quando você tem um grupo que esqueceu o que é solidariedade, que esqueceu o que é cooperação, obviamente você tem um grupo fraco. Você tem um grupo fraco politicamente e, inclusive, psiquicamente falando. E aí o assédio moral horizontal? Sim, você vai ter o horizontal e vai ter também o que é mais comum, o de baixo para cima, o de baixo para cima e até o de cima para baixo. Né? Mas por quê? Porque um grupo desunido é um grupo que, como eu estava falando, ele está fragilizado psicologicamente falando. As pessoas se sentem inseguras, as pessoas têm medo. E onde tem medo, você tem problemas dessa ordem. O medo, né, o próprio Spinoza colocava, mas outros filósofos também colocavam, né? O medo é, até certo ponto, um grande incentivador da perversão. Por medo, as pessoas fazem coisas que jamais fariam. Por medo, as pessoas se corrompem. Por medo, as pessoas são capazes de matar. E não é à toa que, infelizmente, ocorre sim suicídios na área do trabalho, inclusive na área bancária. Eu diria, será que esses suicídios existiriam se houvesse efetivamente um grupo coeso? Ter espaço para a pessoa pensar no último recurso que o ser humano pode pensar, que é colocar fim à própria vida? Se houvesse realmente amizades, se houvesse um respeito, se houvesse uma boia na qual você pudesse, no momento de maior angústia, no momento de uma depressão severa, se apoiar, duvido. Né? Quando o suicídio acontece, é porque, sem sombra de dúvida, esse terceiro fator, essa terceira variável, nunca existiu. O grupo está fraco, as pessoas se sentem sós, estão sozinhas e não vem mais saída para nada. Daí fazem o que fazem. E ao longo desses 15 anos, o senhor percebeu que o problema vem piorando? Olha, junto com a Margarida Barreto, a gente tem feito pesquisas de forma sistemática. A Margarida foi a precursora desse assunto no Brasil, ela que depois me convidou para formarmos o site. Então ela tem um grande mérito em tudo isso, sem sombra de dúvida. E a gente notou algo que é interessante. Não é que o número de assédios tenha aumentado. Não houve um aumento tão grande. O que existe, sim, é que as pessoas estão mais sensíveis ao assédio. Mais do que isso, as pessoas têm mais ciência e consciência de seus direitos. E suportam menos. Portanto, recorrem à justiça, recorrem aos próprios gestores, vão às comissões de ética dos bancos, vão às ouvidorias e denunciam. Então não é que o assédio
efetivamente, do ponto objetivo, ele tenha crescido tanto. Mas as pessoas não aturando mais, não tolerando mais aquelas condutas que outrora eram vistas como normais, colocar uma tartaruga literalmente em cima da mesa do sujeito, o cara ter que andar com chapéu de palhaço, fazer flexões, esse tipo de conduta, como não é mais vista como normal, então a impressão que se tem, principalmente para o público leigo, é que o assédio moral cresceu e de forma significativa. Eu diria que as denúncias, sim, cresceram. Que a indignação cresceu. Mas isso é bom. Tomara que algum dia, né, a gente venha diminuir, inclusive, essa angústia, essa indignação, porque nós vamos ter menos casos de assédio moral de fato. Isso vai ser melhor para o bancário, vai ser melhor para o trabalhador de forma geral e para os próprios bancos, né, que vão ter um ambiente mais humanos, vão gastar menos indenizações, enfim, a gente vai conseguir dar um passo à frente em termos de emancipação verdadeira, né, que tem que ser de toda a sociedade. O senhor disse que a organização do trabalho que propicia o assédio moral não merece respeito. O que fazer para reverter essa situação? Aí, veja bem, se você tem o problema na sua base, na questão da organização do trabalho, você tem que modificá-la. E como é que você modifica? Ouvindo o bancário, ouvindo o trabalhador. É ele que é o caixa, é ele que faz o atendimento, é ele que chega cedo. Quer dizer, esse bancário tem que participar, sim, da elaboração desses processos. Quer dizer, é ele que vai ter que ajudar o gestor, que pode ser uma pessoa muito bem intencionada, muitas vezes. Tá? Ele está cumprindo metas também, ele quer pensar o quê? A traçar metas, a fazer avaliações que não ofendam, que não atinjam a dignidade, que não humilhem, que não discriminem. Caso contrário, não adianta nada. Você troca o gestor, né? Você troca o gerente, você troca o supervisor e depois de um tempo nós vamos ter um outro gestor, um outro supervisor, um outro gerente fazendo algo semelhante ou igual. Né? Não adianta a gente ficar buscando bodes expiatórios. Não é assim, não é através do ódio que a gente vai crescer. Né? Nós vamos crescer interferindo, se organizando de forma madura, efetiva, para que a gente tenha um trabalho, uma forma de organizar o trabalho mais humana, mais compatível com a saúde física e mental das pessoas. Um trabalho que nos dignifique, um trabalho que nos ajude, inclusive, a superar as nossas deficiências pessoais, e não um trabalho que nos adoeça. Né? Um trabalho digno, né, não pode se basear na indignidade do outro. O trabalho, ele só vai ser digno se ele não transformar a vida do sujeito numa vida indigna. Senão ele não é um trabalho digno, ele não vai dignificar. Agora, diante dessas metas impostas pelos gestores, pelos bancos, é possível combater e eliminar o assédio moral do ambiente laboral? Eu acho por isso que a organização política é fundamental e a solidariedade entre pares é fundamental. Uma coisa é você receber metas abusivas e se sentir sozinho. Uma coisa é você ter que lidar com um superior que não vamos julgar pessoalmente, mas que é grosseiro, ou porque acha que isso é correto, ou porque ele está sob pressão intensa e está fazendo coisas que não faria, não interessa. O que interessa é que é muito mais fácil eu lidar com todas essas variáveis se eu tenho colegas que não são simplesmente colegas, são amigos, são pessoas solidárias, do que eu me sentir sozinho. Né? É óbvio que se eu estou numa rua andando, altas horas da noite, eu sinto medo, é natural. Hoje em dia, em qualquer cidade, né? Seja Curitiba, seja São Paulo, seja o Rio. Agora, se eu estiver com um grupo, eu também posso ser exaltado, mas eu garanto que o medo é menor, que o sofrimento é menor, até porque eu tenho um mecanismo de me defender. No caso do mundo do trabalho, não é diferente. Mesmo que haja discriminação, mesmo que haja humilhação, mesmo que haja processos que de per si são muito negativos, se eu me sinto só, eu sofro muito mais. Digo mais, eu adoeço muitas vezes até antes de que aquilo aconteça, pela simples perspectiva de que algum dia eu vou ter que entrar em embate, eu vou ter que entrar em combate, numa luta que é desigual, porque eu estou sozinho. Então o grupo, ele não só me permite agir com mais maturidade, permite que haja uma correlação de força melhor, como ele efetivamente me acode no momento que eu estiver lá embaixo. Né? Ele me dá um feedback do que é assédio ou não é assédio, por exemplo. Ele me dá um feedback do que é tolerável e o que não é tolerável. Ele me dá um feedback daquilo que é uma atitude desrespeitosa, abusiva, às vezes um simples conflito que pode ser resolvido. Também nem tudo é assédio, é claro, que pode ser reduzido sentando e conversando. Portanto, o grupo, ele é fundamental para a saúde mental, não só do bancário, como do gestor. Quer dizer, ele ajuda você a ter uma gestão mais humana, mais decente.
O problema é que muitas formas de se organizar o trabalho tem um discurso do grupo, mas a variação é individual. Isso é altamente patológico. O que existe mais patológico é quando você trabalha num grupo, você tem todo um processo que é feito por um coletivo e na hora de você ser avaliado, é o Eloane que vai ser avaliado individualmente, é você que vai ser avaliado individualmente, é o outro que vai ser avaliado individualmente. Isso é péssimo. Você se sente o quê? Sempre sozinho, porque na hora do vamos ver o que acontecer, eu estou sozinho, o grupo me abandonou. Então, essa forma de organizar o trabalho, que prega as avaliações individuais, ela é altamente negativa. Na minha opinião, não é bom para ninguém.